Estamos iniciando mais esse vídeo neste dia, esperando encontrá-los, a todos que nos ouvem, com o coração confortado pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que vivemos dias difíceis, dias complicados em todos os aspectos, quer na saúde, quer no ambiente político, tudo contribui às vezes para vivermos um momento de muita dificuldade, muita tensão, que nada tem ajudado tanto a que nós venhamos a passar por essa pandemia de forma mais tranquila. Mas nós queremos hoje refletir sobre um significado da vida cristã e de estarmos ligados ao Senhor. Portanto, nós vamos fazer a leitura em João capítulo 15, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tem falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem nós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, essa é uma referência que o próprio Jesus, nos seus ensinamentos aos discípulos, ele se coloca de uma forma muito clara aos discípulos, fazendo uma referência à videira. A videira, os seus ramos, o tronco, a seiva, aquilo que alimenta. Isso para nós talvez não tenha tanto um conhecimento, porque nós não somos agricultores e não conhecemos muito bem como é o processo. Mas para o povo de Israel, que a videira era uma das plantas que todos conheciam, e aqui vem um sentido muito interessante. Mas antes de nós entrarmos um pouquinho no texto, de maneira muito rápida para falarmos hoje, eu quero contar uma experiência minha de vida, quando eu era jovem. Aqui em casa da minha mãe, ela plantou uma videira no quintal de casa. E a videira, ela cresceu, ficou bonita, criou seus ramos, a gente fez todo aquele estrado e ela ficou muito bonita, mas não dava frutos. Isso passou anos, aquela videira não dava frutos, ela era estéril. Para não dizer que era completamente estéril, ela produzia beleza e produzia sombra, mais nada. O verdadeiro sentido e a verdadeira função da videira, que é dar o seu fruto, que é a uva, ela não dava. E aquilo incomodava, porque era uma planta que criávamos uma expectativa de um dia podermos comer do fruto, e nunca dava fruto. E aí um dia falaram para minha mãe o seguinte: é preciso podar, cortar os ramos da videira, para que ela pudesse dar frutos. Bem, nós não ficamos muito crédulos daquilo, mas minha mãe, na época que foi falado a ela a respeito da poda, que na verdade é final do inverno e início da primavera, foi até interessante, porque a videira nesse período ela fica quase seca, é o inverno muito seco, e já não tinha folha nenhuma, e minha mãe seguiu as orientações, na verdade, de um primo que tinha falado com ela, que era agrônomo.
E quando chegou no final do inverno, início da primavera, ela pegou lá uma tesoura e fez a poda, cortou os galhos todos daquela árvore que já estava meio ressecada do inverno. A gente achou até que depois daquela poda a árvore fosse morrer, porque ela já estava seca, e a minha mãe ainda cortou os galhos e a árvore ficou muito feinha. Ficou só aqueles galhos, aqueles troncos secos. Mas ali foi algo muito curioso, porque naquele ano, ela, quando iniciou a primavera, e logo a seguir, aqueles cortes todos da poda começaram a arrebentar e a florescer e a dar as suas folhas e as suas flores, e começaram a aparecer cachos da uva. E olha, aquele ano foi um ano muito curioso. Quando chegou ao fim do ano, a videira estava repleta de cachos de uva. E foi assim uma alegria para nós podermos colher aquela fruta. Eu lembro-me que passamos o Natal com caixas de fruta, de uvas, que nós tínhamos colhido da videira. Isso foi após a poda. E aí eu fico aqui olhando essa figura que Jesus fala para nós, e ele nos coloca na condição do ramo da videira, e ele é a raiz, ele é o caule, ele é o que conduz. Mas também ele diz o seguinte, que ele faz aqui um certo juízo, né? Daqueles que não estão ligados a ele. Um dia isso vai ser encerrado, um dia vai haver a cortado, e isso vai ser jogado fora. Na verdade, ele não está falando de videira, ele está falando de vidas, das pessoas. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que só há dois caminhos: ou aquele que crê em Jesus Cristo vai para o céu e para a eternidade com ele, e é salvo dos seus pecados. Aquele que não crê em Jesus, ele vai para a perdição eterna, não obtém a salvação. Jesus está tratando disso. Mas ele está falando com mais para nós crentes, não como forma de alerta, mas para nós entendermos a nossa vida com Cristo. Ele diz: olha, aquele que permanece, aquele que não é cortado, o Senhor, ele faz a poda, ele corta os galhos que às vezes que não são bons, tira aquilo que não presta, limpa, deixa limpo, para que nós venhamos a frutificar e dar o verdadeiro fruto. E ele diz aqui exatamente que a essência disso é permanecer nele, e isso faz com que nós venhamos a dar fruto, e fruto em abundância. E a palavra de Deus, ela nos diz que permanecer em Cristo às vezes requer de nós, antes de termos os frutos, requer de nós abstermos, abrir mão, sermos podados por Deus. E a poda muitas vezes é dolorida, a poda muitas vezes causa dor, como a planta muitas vezes sente na hora da poda. Nós também, no processo da nossa vida cristã, muitas coisas são cortadas da nossa vida, que muitos pecados que estão vivendo em conjunto conosco são tirados de nós, e muitas vezes algumas coisas nós não queríamos que fosse tirado da nossa vida, mas é importante tirar. É importante tirar para que nós venhamos a ter força necessária para brotar o fruto verdadeiro, que é o fruto do Espírito: a paz, a alegria, a pureza, o amor, a bondade, a caridade,
a comunhão. Isso não está tanto na natureza humana, isso é dádiva de Deus, e Ele, quando nos poda, é justamente para que nós venhamos a ter uma vida melhor, uma vida melhorada. E uma das coisas que eu tirei da lição de uma reflexão breve a respeito do texto do Senhor Jesus é que quando Ele fala, olha, sem mim nada podeis fazer. E eu digo que não há vida fora de Jesus. Não há vida fora do Senhor. Com o Senhor Jesus, nós temos vida. Fora do Senhor Jesus, nós não temos vida. Não há como, eu não consigo enxergar a vida longe de Jesus. Jesus é tudo para nós. Jesus é o ar que respiramos. Jesus é o alimento que comemos. Jesus é o que nos coloca de pé. Jesus é o que nos faz andar. Jesus é o que nos faz viver. Jesus é o que nos dá alegria. Não há vida fora de Jesus. Muitas pessoas acham que dá para viver longe da presença de Deus, mas é uma vida enganosa, é uma vida supérflua, é uma vida rasa, é uma vida sem profundidade, é uma vida que não traz a verdadeira felicidade. As pessoas que tentam viver fora da presença do Senhor, elas costumam ter uma visão de mundo muito pequena, muito ensimesmada, muito dentro de si. Jesus nos coloca para olharmos para fora de nós mesmos. Jesus coloca em nossa vida a oportunidade de vivermos e enxergarmos o mundo de outra forma. E a vida do homem que foi feita à imagem e semelhança de Deus, foi feita para honrar a esse Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos fez do pó da terra. Ele fez o ser humano, e a vida do homem era uma vida voltada para Deus. Se nós não temos a vida voltada para Deus, é uma vida cortada e jogada sem importância. Portanto, eu não consigo enxergar uma vida fora da presença do Senhor Jesus. Sem Jesus, não dá. Sem Jesus, não dá para viver. E esta é uma experiência que eu queria contar para vocês. Eu tenho Jesus no coração desde os meus 17 anos. Toda a minha vida eu vivi na presença do Senhor Jesus. Tivemos momentos de grandes dificuldades e momentos de grandes alegrias. Mas em todo o percurso da minha vida, uma coisa que nunca faltou a mim e a minha família, não é bens materiais, não é nada que o olho humano possa comprar. Mas o que nunca faltou à minha família, a mim, a minha casa, a minha esposa, meus filhos, é paz. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas em todos os momentos nós tivemos paz para passar por esses momentos difíceis. Hoje estamos, mais uma vez, passando uma grande dificuldade, um grande problema. Problema tal que eu nunca imaginei que seria possível acontecer. Não poder congregar na igreja, não poder estar juntos, não poder abraçar o irmão, coisa que para mim é tão cara, o abraço, tão gostoso o abraço. Nós hoje não podemos fazê-lo. Nós temos que olhar as pessoas distantes, olharmos as pessoas de longe e não podemos dar um abraço, não podemos dar um beijo. Ora, isso traz para nós assim uma tristeza muito grande, mas em momento algum a paz do Senhor, a paz sai das nossas vidas. Passamos por as lutas, passamos por tragédias que vemos continuamente na televisão, pessoas morrendo, mas uma das coisas que eu trago no meu coração e para a vida é que a paz de Deus excede todo entendimento. Diante de toda tragédia que vivemos, a paz do Senhor Jesus nunca nos abandonou. E aqui nós vemos aqui, sem Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Não há vida fora de Jesus. Aceita Jesus Cristo em seu coração, tenha Jesus em sua vida, receba a paz do Senhor e Deus lhe abençoe. Amém.